Bom dia, saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, que estará nos acompanhando nesse exato momento para saber as últimas informações do time do Peixe nesta quinta-feira, hoje, dia 6 de novembro de 2025. Bem, depois do resultado de ontem da equipe do Vitória, que acabou vencendo o Internacional por 1-0, o time do Santos entrou na zona de rebaixamento. A diferença, é lógico, é de 1 ponto apenas, né? O Vitória tem 34 e o Santos tem 33. Se o Santos empatar hoje, a gente pensa em vitória, mas se o Santos empatar hoje, ele sai da zona de rebaixamento pelo saldo de gols. Eles vão continuar com os mesmos números de vitória. O Vitória tem 8, o Santos tem 8 também, mas no saldo de gols, o time do Vitória acaba perdendo para a equipe do Santos, que tem 18 saldo negativos, e o Santos apenas 12 saldo negativo. Então, se o empate acontecer hoje lá no Allianz Parque, o Santos acaba saindo dessa zona de rebaixamento. Que situação, hein? A gente já cantava a bola com relação ao Vitória, e até falávamos no programa Baixada Esporte, primeira edição, e no segunda edição também, que o Vitória vai jogar em casa 2 partidas seguidas e o Santos vai fazer 2 jogos fora de casa seguidos com os líderes do campeonato. A dificuldade é muito grande e a gente sabe que o Santos ainda não conseguiu convencer no campeonato, não vem jogando bem, é uma equipe que está oscilando muito e hoje, mais do que nunca, o Palmeiras, que está numa situação privilegiada depois do empate de ontem do Flamengo contra o São Paulo, se o Palmeiras ganhar o jogo, ele coloca 3 pontos acima do Flamengo e coloca também 6 pontos, né, acima do Cruzeiro. E isso daí provoca o quê? Uma pressão muito grande que o Palmeiras vai exercer hoje para conseguir esse resultado. Então a gente está vendo que as equipes que estavam lá embaixo, né, os times que poderiam sofrer também com o rebaixamento, acabam vencendo. O caso do Ceará, que vai jogar com o Fortaleza, 38 pontos, e o Fortaleza está com 28. Se o Fortaleza ganhar, ele vai a 31, né? Fica 3 pontos do Vitória, e fica apenas... Não, fica 4 pontos do Vitória, né? Se ganhar, vai a 31. Não, fica 3 pontos do Vitória e 2 do Santos. Para você ver só como a situação começa a ficar complicada para o time da Vila. E principalmente com essa sequência de jogos que o Santos vai ter. Agora, vamos saber como é que esse time se comporta. A equipe que recebeu toda a pressão da diretoria, do Alexandre Matos, as conversas que aconteceram no CT Rei Pelé, né? A todo o esquema e o aparato que o Santos está dando para esses jogadores, não está tudo em dia, pagamento em dia, né? Isso daí faz com que a gente fique analisando qual o motivo pelo qual o Santos está jogando tão mal e não está rendendo em campo aquilo que todo mundo espera. Porque todo mundo fala, o Santos tem um bom time, não poderia estar onde está. Mas então está acontecendo alguma coisa, né? A gente não consegue descobrir. Alguns falam certas coisas que não tem razão para acontecer isso. Porque nenhum jogador vai fazer corpo mole numa situação como essa. É que o time não está jogando bem mesmo, o time não está conseguindo. Esse time do Santos não deu liga, né? Mesmo contratando vários jogadores, só que falta peças nos pontos mais importantes da equipe, que é o ponto da armação e o ponto do ataque. O Santos está devendo com relação a isso. Aí você fala, a defesa está bem, tudo bem, mas a defesa ainda, se você tem um ataque forte, a defesa segura, né? Porque você faz gol lá, toma aqui, você vai lá e faz. Só que não está acontecendo isso com o Santos. O Santos está com o time desequilibrado. Então, hoje, eu não sei ainda qual é o time que o Vojvoda vai colocar em campo, porque ele escondeu o time inteiro. Treinou várias vezes, né? A gente pode até falar, não, ele vai com o mesmo time, né, que atuou no jogo contra o Fortaleza, com exceção ao Luan Pérez. Pode ser que ele entre com esse time, mas, por exemplo, ele vai entrar com o Souza na lateral esquerda, no lugar do Escobar,
né? Continua com o Vitor Hugo no meio campo, faz o meio campo com o João Schmidt, Vitor Hugo e Zé Rafael, e aí você coloca Roleiser, Lautaro Dias e Barreal. Esse é o time que o Santos vai entrar em campo, né? Então o Alex Duarte, juntamente com a Doris Frias, seriam os zagueiros, né? Igor Vinícius pela direita e o Souza pela esquerda. Quer dizer, a gente comenta que o Vojvoda, é lógico que ele quer dar padrão para esse time, né? Ele acha que o time não pode ficar trocando as peças, porque aí perde o conjunto. Só que o Santos não tem conjunto nenhum. E ele tinha que fazer alguma coisa para dar um estalo nesse time, sabe? Abrir o time de uma maneira que a gente pudesse falar, agora o Santos está podendo jogar mais forte, porque ele inventou algumas coisas, né? E um esquema tático diferente, jogadores diferentes da equipe, o posicionamento desses jogadores. Eu falei, pô, por que não coloca o Souza ao lado do Escobar, fazendo o Souza ser um atacante pelo lado esquerdo? O Souza tem qualidade de drible, tem cruzamento muito bom e bate para o gol. Ele é um jogador que fura a linha, quebra a linha mesmo. E do outro lado, o Robinho. Se você não está vendo o Barreal render, você não está vendo o Roleiser render aquilo que se espera, não viu o Vitor Hugo jogar como todo mundo espera, tem que mudar, meu amigo. Porque vai ficar nesse marasmo aí perde, chega lá no segundo tempo, começa a fazer todas essas mudanças. Você fala, lógico, agora o time só que já começou perdendo, se começar perdendo, como é que fica para reverter? Então, por que não começa a partida com novidade? Né? Por que não começa? Está na hora de inventar, o Vojvoda. Não pode ficar só na mesmice. Você tem jogadores aí que você pode mudar. É só você querer. Então, está na hora de pensar nesse aspecto. Né? Neymar não joga hoje, porque a gente sabe que tem o problema da grama sintética, tudo. Mas hoje era uma partida... Porque se você pensar o seguinte, se eu entrar com esse time aí, eu vou ganhar. A probabilidade de perder é grande, não é? Pensa bem. Vai entrar com o mesmo time. Qual é a probabilidade desse Santos ganhar? Se você apostaria 1000 fichas no Santos hoje? Apostaria? Então, a pergunta que não quer calar. Com esse time que está entrando hoje, podemos até dizer que o time perca. Agora, se ele mudar, você vai falar assim, não, nós mudamos para buscar alguma coisa diferente. Nós mudamos, tentamos alguma coisa diferente. Se perder, você vai falar, a gente poderia perder com aquele time como esse perdeu, mas você está mudando. E aí, se der certo? E se você tem um time mais com qualidade no ataque? Um time que produz mais? O Lautaro não recebe bola no ataque, porque a bola não chega nele. Ele tem que sair da área para vir receber. E outra coisa, o Palmeiras vai jogar com 3 zagueiros. O esquema do Palmeiras vai ser no 3-5-2. Você imagina como vai ser esse ataque do Palmeiras, né? Com o time que eles vão colocar em campo? A gente tem e teme mesmo o Santos se vacilar, você entendeu? Se não tiver uma marcação forte, porque ali também você tinha que pensar em mudar o esquema tático do meio campo. Né? Você não pode ficar só. Por que não espelhou o Santos também? Por que o Santos não entrou com o Arão como líbero do time e o João Schmidt? Tirou o Vitor Hugo. Põe o Zé Rafael um pouco mais na frente. Mas aí você entra com o Arão, o João Schmidt e o Zé Rafael. Aí na frente você coloca o Robinho de um lado, o Lautaro do outro e o Souza do outro. Você vai fazer mudança. O que vai perder o time? O que é a diferença de você falar assim? Qual é a diferença do Rolês, o Barreal, pro Robinho e pro Souza? Os dois estão jogando melhor do que eles. Os dois estão jogando melhor. Os dois iam dar mais sufoco em cima do Piquerez, com certeza. Sabe? O Robinho ia deitar e rolar em cima do Piquerez. E aí a gente sabe que você poderia fazer isso daí e ter uma situação diferenciada. Entendeu? E não é jogar responsabilidade, não. Ninguém está jogando responsabilidade em cima do Souza e nem do Robinho. Eles já estão maduros. São jogadores já que estão com a cabeça boa. Sabe? Entra em campo para jogar. Não tem aquele problema. Vou queimar o menino. Vai queimar nada. Já estão prontos para jogar. Estão prontos.
Então é isso que eu penso. Se o treinador não mudar o esquema tático, nós vamos ficar na mesmice. Vamos ficar na mesmice. Eu volto a repetir, a probabilidade de perder é grande. Se é para perder, põe para testar diferente. Numa dessa dá certo e o Santos consegue um resultado melhor. Bom, meio-dia tem o Baixada Esporte primeira edição. Às 19 horas teremos aí o Baixada Esporte segunda edição para fazer o pré-jogo. Vamos discutir muito a partida, logo sabendo das escalações, estaremos atentos a tudo que vai acontecer na partida e você também nos acompanhando ao meio-dia, dando o seu palpite, falando alguma coisa, comentando e, enfim, você participando do nosso programa, tá bom? Não esquece de dar o like, que é sempre bom para a gente divulgar o Baixada Esporte, como também fazer inscrição no nosso canal. Beleza? Forte abraço para você, um ótimo dia e até logo mais. Tchau. Arquibancada vibrando, adrenalina, emoção.